Boa noite, começando mais um podcast Conversando com Elas. Eu quero agradecer profundamente nossos colaboradores. Gente, sem eles, esse sonho não poderia seguir em frente como está seguindo, ter esse sucesso que está tendo. Não só as pessoas que vêm aqui, quem está cuidando ali nos bastidores e eu, mas sim também os colaboradores. Então, gente, gratidão para vocês, gratidão de verdade. E hoje o nosso podcast está com a líder da família JJJ. Que é isso, Cláudia? Tu tá louca? Não, tô louca não. É a Júlia, que é casada com o João e mãe da Juliana. Acertei? Acertou. Então, Júlia, muito prazer ter você aqui para conversar sobre o que você faz, como você chegou a esse ponto, o que você fez, qual foi a tua trajetória. Seja bem-vinda ao podcast Conversando com Elas. Eu que agradeço, assim, me senti honrada, né, de estar participando do seu podcast, porque eu já assisto, né, algumas entrevistas, né, gostei muito do Reiki, que eu gosto de... Da Silvana, esse último. Isso, achei muito legal. E assim, para mim, só eu falo agora gratidão por você ter convidado, né, para mim poder estar aqui contando um pouquinho da minha história, né? Sim. Uhum. Meu nome é Júlia, tenho 54 anos e posso dizer com orgulho que eu sou filha e nascida em Ilhota. Sério? Tu é daqui? Eu sou daqui, eu nasci na cama da minha avó. Com parteira. Com parteira. Então, assim... Que foi a Dona Madalena, provável. Justamente. É a própria. Então, assim, eu me sinto honrada de ser filha de Ilhota. Eu vou ser, assim, sincera. Quando eu fui embora daqui, eu tinha 15 anos. Para 15 anos eu tinha. E fui morar com a minha mãe em São Paulo, porque minha mãe foi para São Paulo. E eu morava com meus avós aqui. Uhum. Aí minha mãe com ciúmes, porque eu era muito apegada à minha avó e meu avô. Aí minha mãe... Vou perder minha filha. Vou perder minha filha. Falou, eu quero que tu venha para São Paulo. E eu fui. E fiquei lá com a minha mãe. Aí casei. Aí eu brinco, eu tenho 2 filhos de outro casamento, né? Que é o Marcos e o Vinícius. Então é o Ju Marcos e o Ju Vinícius. Para não sair da família J. Da família J, né? E fiquei lá. Acabei me separando. E conheci o João. E eu trabalhava no escritório de contabilidade. Isso em São Paulo Isso ainda. em São Paulo. Nada a ver com hoje, pão na vida, né? Uhum. Mas, lá em São Paulo, eu conheci o pão italiano. E virou uma paixão, tanto para mim quanto para o João. Tem uma padaria lá em São Paulo, chama Carrillos, e eles fazem esse pão italiano. E tu ia lá saborear esses pães? Eu ia lá comer esse pão. Ah, entendi. Aí, aliás, eles agora são uma padaria, mas antes era uma casinha lá com uma portinha e tu ia lá e comprava o pão. Já por ser diferenciado e já tinha um nome. Já tinha um nome. Eles vendem para muitos lugares em São Paulo. E já é uma coisa antiga. Isso é do vô, do tataravô, já vem de lá de longe. É um fermento que eles têm já não sei quantos anos. Entendi. Que existe, né? Uhum. E a gente amava o pão italiano. Enfim, conheci o João, nasceu a Juliana. Vamos embora para Santa Catarina. Porque quando eu vim apresentar Santa Catarina para o João, ele ficou encantado. Ele só conhecia Blumenau, que era onde ele trabalhava de vez em quando, porque ele faz máquina de indústria têxtil. Ah, entendi. Ele vinha trabalhar para Santa Catarina. Ele vinha trabalhar. Mas trabalho. A trabalho. Mas ele só ia para Blumenau. Eu falei, eu sou de Ilhota. Ele, Ilhota onde? Passava e não sabia, né? Aí ele falou assim, mas tu passa por Ilhota? Ele falou, não passo. Eu falei, por onde você vai? Ele, 470. Eu falei, geralmente lá é Baú, mostra a placa de Baú. Então, acho que também nem... Tu passou despercebido. Passou despercebido. Aí eu falei assim, você vai trabalhar e eu vou te apresentar a Ilhota. E viemos para cá. E viemos na enchente, quando deu a enchente. Aquela grande... Do Morro do Baú, que teve aquele... Deslizamento. A gente estava preso aqui. Não pude voltar para São Paulo. Porque Olha só. Nem ia para Itajaí, nem ia para Blumenau, ficamos presos aqui. Te forçaram a ficar aqui. Me forçaram a ficar aqui. Tu é daqui, volta para cá. Vem para cá. Aí, assim, tipo, ficamos aqui no sufoco, no perrengue, mas o João ficou encantado. Mesmo com aquilo tudo. Mesmo com aquela bagunça toda.
Foi indo, demos um jeito de vir pra cá. Aí compramos uma casa aqui dentro na Ilhotinha. Uhum. E tem um fato engraçado sobre a Ilhotinha. Porque quando eu morava, a casa dos meus avós era onde é a Malharia Cristina hoje. Sei. Era ali. E aí como é que é? o Raul... O seu Raul. Seu Raul e Dona Isalita. Ah, isso. Aí eu... eu sei. É antigo o negócio. Sei. Antigo negócio. Aí a gente veio pra cá. Aí quando eu era criança, eu falava pro meu avô, vô, meu amiguinho convidou pra gente ir lá jogar bola na casa dele, aí vai as meninadas, vamos... Mas aonde ele mora? Lá pra dentro. Lá pra dentro, sozinha, você não vai. Aí eu falei, eu fiquei velha, vim morar aqui pra dentro. Aí vim pra cá. Mas tu não veio sozinha ainda, Não, viu? não vim sozinha, eu vim com o marido e com a filha. Aí a gente veio morar aqui, meu Deus, né, e se encantamos, né? Aí, assim, no começo a gente achou estranho, porque era muito silêncio. Pois é, né, Júlia? Uma diferença muito grande, né? Foi, assim, uma coisa, assim, absurda. Aham. Assim, eu mesmo não dormia aqui. Sério? Não, eu falei pro meu marido, se eu for pra lá, eu quero um carro, para que eu possa sair. Assim, é óbvio. Porque não tem ônibus, não tem nada. Aham. E quero cachorro. Pra cuidar da minha Pra casa. cuidar da casa, porque eu morria de medo daqui. Eu falava assim, meu Deus. E aí foi passando, fui me acostumando. Hoje, assim, meu Deus, eu vivo... Eu falo assim, eu moro num paraíso. Hoje, se você sair daqui para São Paulo, daí tu já... eu vou lá, o meu filho briga, eu falo assim, eu vou, chego, tá tudo bem? Tá, posso voltar agora. Posso voltar pra... Onde é que tu tá indo? Eu tô indo pra casa? Já tô indo embora, já vi que Já vocês estão vi. bem, tá tudo certo. Eles brigam comigo, que agora eu vou pouco tempo. Eu não consigo ficar muito tempo em São Paulo. É porque tu se adaptou aqui. E aquilo já me estressa. Uhum. E aí eu falo assim, gente, como é que vocês conseguem morar aqui? Hoje eu não me vejo mais morando em São Paulo. Não consigo ter essa vibe de estar lá. Sim. E aí viemos morar pra cá. E aí fomos se acostumando. Mas aí tu veio pra cá, tu não ficou trabalhando, Eu Não. fiquei um tempo parada. Uhum. Aí a Juliana... Aí não E o João continuou no mesmo serviço, segmento mesmo dele. segmento dele. Eu parei de trabalhar. Quando eu cheguei aqui, a Juliana teve que estudar em Gaspar. Porque eu não me adaptei à escola da Ilhota. Uhum. Eu achei assim, como ela tinha uma escola boa em São Paulo, aqui saiu do que a gente... Do padrão que a gente estava acostumado com ela. Sim. Aí fui procurar em Gaspar, porque aqui a única escolinha parece que tinha particular, tinha fechado na época, e só tinha escola da prefeitura. Fui pra... Isso ela estava com que idade, mais ou menos? 4 anos. Já 4 Uhum. anos. Aí, quando deu certo lá no Uni, tá até hoje lá, aí foi lá. Aí, todo dia o carro levava a Juliana, buscava a Juliana. Levava a Juliana, buscava a Juliana. E tudo que eu fazia era em Gaspar. Ia pro mercado, ia em Gaspar. Ia no banco, ia em Gaspar. Porque tu já estava lá? Porque eu já estava. Só que a pessoa louca, a Juliana saía às 5 horas da tarde. Às vezes eu terminava de fazer as coisas 3h30. Em vez de eu ficar lá na escola, eu vinha para casa, estacionava o carro e falava assim... Agora eu vou esperar aqui dentro do carro mesmo para depois já voltar. Eu falei, vai dar tempo só de beber um copo de água e voltar para buscar a Juliana. Gente, eu fiz muito isso. E começou a ficar cansativo. Aí uma amiga minha em Gaspar falou assim, Justo, não conhece ninguém que queira trabalhar aqui na malharia? Porque eu tô precisando de alguém que ajude na colagem de strass, de botar lacinho na roupa. Eu falei assim, cara, eu não tô fazendo nada em casa, eu já tô pirando. Eu venho, porque eu tenho que vir todo dia para Gaspar trazer a Juliana. Só que eu só posso meio período. Fechou. Trabalhei acho que 4 anos na Fiat Kids lá em Gaspar. Aí, beleza, aí falei assim, eu tava cansada, começou a me dar dor nas mãos. Eu falei assim, não dá mais pra mim. Aí o João falou, amor, fica em casa. Cuida da casa, inventa alguma coisa pra fazer em casa e fica aqui. Até ajudei uma época a Maurina nas lojas, na Morena Bacana, também fui, mas também não é minha vibe. Falei, não, esse negócio de ficar vendendo roupa não funciona. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu, né? Não dá. Aí resolvi ficar, na realidade, assim, aí o João teve câncer. Aí eu falei pra Maurina,
Agora é eu vou minha cuidar, hora de parar. agora eu tenho que ficar realmente em casa e cuidar dele. Sim. Não tenho o que fazer. Uhum. E meio que nessa história dele ficar com câncer, eu pirei o cabeção. Não foi ele que pirou. Fui eu. Foi tu. Ele, tipo, encarou aquilo, Cláudia, assim, não vai me derrotar. E porque o câncer do João foi agressivo. Sim, eu soube. Na garganta. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou cuidar dele. Mas eu acho que ele mais cuidou de mim do que eu dele. Tô sendo muito sincera, porque Sim, eu sei, Júlia, sabe? Porque eu via ele passar e eu conversava com ele quando ele tava, sabe? E ele toda a vida naquela positividade, Não, ele sabe? em nenhum momento, Aham, assim, ele se abateu. ele se abateu. O que mais pesou para ele, assim, que foi a única vez que eu vi o João chorar. Aham. Nesse momento da doença, né? Que a gente fez todo o trâmite de exames e as coisas que ele precisava fazer. E aí a gente foi mandado para Blumenau para ele começar a rádio. Aham. Chegamos lá. Não, a gente não vai ter vaga agora, vai demorar, então tem que entrar na fila de espera. E aí ele entrou em Sim, porque pânico. tipo assim, eu não posso esperar. A cabeça A dele doença não vai poder esperar. Não, ele falou assim, mas você tem que me arrumar, eu preciso fazer. Eu falei, eu que trabalho em casa, eu que faço as coisas em casa. Ele falou, eu não posso ficar esperando isso, eu preciso melhorar. Beleza. Aí ela, não tenho o que fazer, e aí ele virou as costas, tipo assim, indo embora. E a médica que atendeu ele no Santa Isabel, entrou naquela hora. E naquela hora, quando ele parou, olhou para ela e começou a chorar. Ela falou, o que foi, João? Ele não tem vaga, eu tenho que esperar. E aí ela, calma, não fica assim. Ele falou assim, eu não posso esperar. Eu não posso, eu preciso do tratamento. Ela falou, não, calma. Carregou ele para dentro, vamos para minha sala, vamos conversar. Aí acalmou ele. Deu 10 minutos, ela voltou, ele falou assim, amanhã... Ela falou assim, qual a sua disponibilidade de horário? Qualquer uma. Qualquer uma. Se você mandar eu vir 3 horas da manhã, eu estarei aqui. Se você mandar eu vir às 4, a 1 hora da manhã, meia-noite, o horário que você falar, eu estarei aqui. Ele falou, eu não posso esperar. Ela falou assim, não, você não vai esperar. Pode começar amanhã. Ela falou assim, amanhã. Você não vai esperar. Então a gente acredita que foi um anjo. Isso, mas eu ia te dizer, e por que tu não vai acreditar que foi Deus que botou ela naquele momento, naquela hora? Ele fala assim, quando ela abriu aquela porta, eu achei que estava um anjo entrando ali. E ela resolveu o meu problema em 10 minutos, Júlia. Como assim? João, calma. Calma. Sim, que já tá resolvido. Já tá a caminho. Já tá resolvido. E ali, beleza. Veio o tratamento, ele melhorou. E hoje ele só faz os periódicos, que tem que ser feito, tem que ser feito, cada 6 meses. E veio a pandemia. Ele estava trabalhando fora já estava a vida normal, seguindo. Aí veio a pandemia. Aí buscaram todos os técnicos que estavam fora do Brasil. Meu sogro, ele, o irmão dele, estavam todos fora. E aí ele veio para casa. O que a gente vai fazer da vida aqui? Dentro de casa os dois. Vamos brigar, né? Pra cara do outro. Vamos brigar, né? Marido e mulher muito tempo junto, não vai dar boa. E aí, o que aconteceu? Quando a gente chegou aqui em Santa Catarina, ele fez aniversário e ele queria comer uma sopa que eu faço, que é sopa de cebola. Entendi. Com o pão italiano. Bendito pão italiano. Liguei para o Carrilhos em São Paulo. Vocês mandam pelo correio? Não. É perecível, a gente tem medo, e não sei o quê, não dá. Eu falei, João, aonde eu vou achar esse pão, criatura? Só se tu for em São Paulo buscar. Aí lá brincando. Não. Aí comecei a procurar em tudo que é padaria. Fui para Blumenau. Entrei em 4 padarias. E, não, a gente tem um pão aqui. Chegava lá, eu falei, não é. Isso não é pão italiano. Esquece, cara. Fomos. Aí subi uma de Joinville, o cara mandou foto, também não era. Uma de Florianópolis, mandou foto, também não era. Aí falaram do padeiro, que tem ali em Balneário Camboriú. Que é uma pracinha, que tem vários lanchonetes, restaurantes, e tem um negócio de padaria.
Fui lá comprar o bendito pão. O cara falou, não, eu tenho pão italiano. Não era o pão italiano. Mas para não precisar ir lá em São Paulo já Mas estava bom. Já dava para comprar aquele ali. Aham. Mas caro, Cláudia. Você põe assim, há 10 anos atrás, um pão a R$ 28. Meu Deus. Aí eu falei pra ele, é muita vontade de comer pão com sopa. Beleza. E na pandemia, o que a gente vai fazer? Os dois lá, loucos já, né? Da casinha, porque passava um mês, nada. Se resolvia, Aham. 2 meses, nada. Aquela se resolvia. enrolação. Aquele pânico, medo de Uhum. sair na rua. E ele, de certo, com a imunidade baixa, Não, né? ele a gente nem... Tipo Sim. assim, eu fazia tudo que tinha Aham. mercado, farmácia, tudo era eu. Ele não saiu de casa. Eu falei, Sim. você vai se preservar. Se isolar. Se isolar, a gente não sabe o que está acontecendo. Ele começou a fuçar na internet, pão de fermentação natural. E começou a fuçar. Não, a gente vai fazer. Eu falei, tu acha que isso vai dar boa? Vamos, amor, vamos ter... Que máximo que a gente vai perder a massa. E vamos fazer. E a gente tinha ganho de um amigo nosso há muito tempo atrás um vidrinho deste tamanho do fermento. Mas era um negocinho, era uma colher de sopa Aham. dentro daquele vidrinho. E foi essa aqui a gente vai fazer. É o nosso pontapé inicial. É o nosso pé para fazer o pão. Ah, como é que alimenta aquilo? Como é que faz a alimentação do fermento? Aí foi lá e olhou na internet. Aí foi tentar fazer o fermento. Não deu boa. Aí ele falou assim, agora eu misturei. O que a gente vai fazer? Eu falei, vamos ter que fazer, começar do zero. Vamos falei, comer esse para ver o que aqui- vai fazer. Não, as 3 primeiras vezes que a gente... Isso a gente fazendo o fermento. A gente não tinha chegado ainda não no tinha no pão. Não, era o Ah. fermento. Porque você tem que acertar o fermento para chegar no pão. Entendi. E nada, e vai. Isso assim, 2 meses, e aquela enrolação. Não, Então agora você vamos. nem sentiu mais a pandemia passar, né? Não, porque a gente tava... Empolgado nisso. Eu não, mas ele o dia inteiro naquele celular, né? Olha essa receita, acho que aqui dá. Olha isso aqui, acho que agora dá. E a gente chegou num fermento que eu digo assim, mais ou menos. Aham. Não ficou 100%, nem 50%, mas uns 30% tava. Vamos fazer pão. Pra que a gente foi fazer aquilo? Um disco voador. Eu falo que até hoje pão pra matar bandido. Se alguém tentasse entrar em casa, Era só dar uma era lançada. só jogar aquilo duro. Faca? Nem pensar. Não cortava. Aí deu aquela desanimada em mim. Olha só. Mas ele tava ali. Não, isso vai dar certo, isso vai dar certo. Era a vontade dele de comer o pão. Era a vontade de comer o pão. Ele falou assim, a gente tem que fazer esse pão, amor. E aí até que a gente conseguiu um pão mais ou menos. Começou a ficar bom. Ah, beleza. Então vamos comer o que tinha, o que dava para fazer, ficava bonzinho para nós. Aham. Era bom. Mas não para vender. Não para venda. Era mais durinho, era mais rígido, mas era gostoso de comer. Aham. A gente já estava feliz ali. Sim. Aí acabou, não é que acabou a pandemia, começou a normalizar, ele voltou a trabalhar. E aí, como eu estava sozinha em casa, a Juliana em casa, sem poder ir para a escola, ainda em ritmo de pandemia. Aham. Eu falei, esse pão vai sair. Mas vai sair Agora do jeito quem que vai- eu quero. Aham. Não do jeito que está. Não está funcionando. E eu quero que saia um pão bom. Porque eu gosto de cozinhar. E para mim, passou a ser frustrante eu não conseguir fazer uma coisa, sendo que eu gosto de ir para a cozinha E não sair e do deslanchar tudo que eu faço. Aham. Sobrou um pouquinho disso, daquilo, eu faço fazer um prato que você vai falar, não, tu não fez com esse restinho aqui e ali, tu fez essa comida. Aham. Porque eu sempre fui assim, o João falava assim pra mim, meu Deus, tu chega do serviço, em 1 hora a gente tá almoçando um banquete. Porque tu vai ali, tu desenrola tudo que tem na geladeira. E sempre foi assim. Aí comecei a fazer o pão. Aí não dava, ele não crescia. E aí tinha que comprar a panela era R$ 1.000. Ah, eles têm um local próprio para Para fazer o pão. E são panelas caras. Não são panelas baratas.
As panelas boas, 500, 700, 800. Eu falei, gente, eu não vou comprar uma panela para fazer um pão nesse preço. Pô, tá doido? Eu falei, não vou. Isso vai dar certo. Eu catava forma de pão, essas quadradinhas que a gente compra no mercado, fazia uma encaixada na outra, para fazer o pão. Não, saía daquele jeito, não dava. Até que eu fui numa loja em Gaspar e descobri umas forminhas de inox redondas. Eu falei, eu vou comprar essas forminhas. Não é forminha, é tigelinha para salada de inox. Eu falei, eu vou comprar essas tigelinhas e vou fazer esse pão dar certo dentro dessa tigelinha. Modelei o pão, coloquei naquela tigela redonda, deixei crescer lá dentro. Porque todo o processo desse pão é na geladeira. Ah, por causa do fermento. Por causa do fermento, porque no calor ele vai desandar. Agora é um tempo assim, para quem faz pão, frustrante. Terrível. Porque ele desanda. Se você não tiver uma temperatura ideal na cozinha, se você não tiver uma temperatura ideal na geladeira, não vai funcionar. Catei aquelas forminhas, cheguei em casa, fiz todo o trâmite do pão, coloquei lá dentro, borrifei água e coloquei no forno. E aí os pães saíram. Eu não acreditava, eu liguei para ele, João, consegui fazer o pão, olha o tamanho. Meu, ficou a coisa mais linda. E ele louco, certo, para vir para casa para comer o pão. Justo, também nessa loucura. E aí algumas pessoas começaram, minhas amigas, ai, me vende um pão. Ah, deixa eu provar o pão. E aí, levava. Forno caseiro. Eu começava a assar os pão meio-dia. Terminava às 6 horas da tarde e ia entregar os pães. Porque só cabia 2 pães. Cada fornada. E como o forno era caseiro, ele demorava demais para assar os pães. Era outro perrengue. Aí foi... Era os perrengues do começo. Aí foi... Como você fuça muito na internet, quando você busca informação, ela também te joga essas informações. E aí começou no Instagram vir muita coisa de pão de fermentação natural. Eu comprei um curso que não valeu de nada. A gente cai nessas, né? Sim. A pessoa fala, me explica como faz pão. E fala, quero só fazer um pão, cara. Para de tanta, né? A pessoa quer te confundir. Eu falo assim, a pessoa ganha o teu dinheiro e depois ela quer te confundir. Aí apareceu minha professora, que hoje eu faço curso com ela, que ela é de Itapema, a Elke. E aí fui fazer um curso de pão de fermentação. Mas daí presencial. Presencial, porque aí tinha melhorado a pandemia, todo mundo com máscara ainda, ela tomava todos os cuidados, menos alunos, né? Para ter um distanciamento. Sim. E aí eu fui lá aprender, realmente aprender a fazer o pão de fermentação natural. Eu errava em pequenos detalhes, estava quase certo, era pouca coisa que eu precisava adaptar para mim. E aí eu aprendi, aquilo assim para mim foi, não dava para explicar, cara. Eu cheguei uma realização, né? Eu cheguei tão feliz em casa, tão feliz, que eu falei, eu não tô acreditando que fui eu tipo assim, que fiz esse pão. João, quantos pão você quer comer hoje? Mais ou menos, é quase esse nível de informação. E aí, quando eu acertei, aí assim, lá tu faz a tua presença da professora. Se tu erra, tem alguém ali, te dando um retorno, um feedback. Um respaldo. Agora eu vou ter que fazer esse pão em casa sozinha. E aquilo deu certo. E aí tu fala assim, não fui. Eu falo assim pra ele, não fui eu que fiz esse pão. Meu Deus, ficou igual quando eu fiz o curso. Não fui eu que fiz esse pão. E assim, e a gente poder comer uma coisa que tu gosta, tu vai comer ele. Vou, com certeza. Tu vai ver o sabor que ele tem. E é aquilo que eu comi em São Paulo. E aquela lembrança de tu tá comendo uma coisa que te dá a realização. E aí o João, assim, a gente não enjoa. Aí tu fizesse de novo a bendita sopa para ele comer com pão.
Várias, né? Várias vezes, né? Aí é para os amigos, aí assim, é um pão que todo mundo quer. Tipo assim, daí agora, né, Júlia? Ele já convida os amigos, vamos lá em casa. Daí Vamos já lá, fica a tem pão, responsabilidade. Júlia. quero pão e sopa. E assim, outro lugar que me abriu portas, né? Que eu acho que é legal quando as pessoas te abrem portas, né? Amigos me abriram portas de estar comprando pão e divulgar, Isso. né? Aham, aham. E assim, o legal é os amigos que te abrem portas, né? De estar te ajudando, de divulgar uma coisa que tu faz. A propaganda boca a boca, né? Que é a melhor. A melhor. É a melhor. Porque é indicada. Sim. E assim, ó, o que eu quero, e eu falo pro meu marido, ele até briga comigo, porque ele tem um pensamento diferente do meu, né? Eu faço pão para vender, Aham. ok, mas eu faço pão porque eu gosto. Então a venda para mim é o menos importante. Eu faço pão porque eu amo fazer pão. Porque tu se satisfaz. É o meu momento. Aham. De ir lá para a cozinha. Eu falo que lá é o meu santuário. Eu vou fazer minha massa, eu vou cuidar do meu pão, vou cuidar do meu fermento. E ali para mim, Tu cara, se não existe relaxa. nada que me incomode, nada que me deixe estressada ali. É o meu Aham. momento, eu falo, né? E aí, como teve amigos que me abriu portas, tipo lá no Almo Equestre, eu fui lá para Juliana andar de cavalo. E a gente foi conversando e pegou amizade. E eu levei um pão num jantar lá. Ele, meu Deus, que pão delicioso. Nossa, combinou com macarrão, que não sei o quê. Que não sei... E foi indo, foi indo. E hoje eu faço um café onde o meu pão é a cara do Almo Equestre. Ó, que legal. Entendeu? Então Aham. a gente faz lá o café onde o pão é todo... É todo sábado isso. Isso é reserva. Você liga, entendi. reserva o café e a gente vai lá e prepara tudo fresquinho no dia para as pessoas comerem. É polenta, é banana frita, é linguiça frita, é o pãozinho, é os patês. Então, assim, tudo é feito fresquinho para o dia que a pessoa faz. Por isso que a gente faz por reserva. Que legal. Então, lá, o pessoal começou a ver o pão e amigos, meu Deus, quero conhecer esse pão. E isso é aqui na Ilhota mesmo. Isso é na Ilhota, lá nas Minas, Aham. perto do Vale Douro. Então, assim, lá foi uma alavanca. Eu falei assim, eu posso vender o meu pão. Sim. Realmente é uma coisa vendável. Se realmente o João tem razão. Não, sim. E assim, e o João, ele é muito crítico. Se ele não gosta, Ele fala. se não tá bom, posso ser esposa dele, posso qualquer coisa. Amor, hoje você não acertou na comida? Não tá boa? Como? Não tá boa. Algo deu de errado. Alguma coisa tu errou. Então, assim, tanto ele quanto a Juliana são meus feedbacks. Aham. A Juliana mesmo, bom, em casa, se eu abrir um pão, vai um pão. Se eu cortar, vai um pão. 3 pessoas. Só para você ter uma noção. E ainda brigam pelos últimos pedaços. Não, pai, deixa mais uma fatia para mim. E ali fica. Então, assim, se tornou para mim... Eu acho que assim, a gente passa por tanta coisinha nos nossos dia a dia, como mulher, né? Eu acho que tu é a mesma vibe que eu. A gente envelhece, a gente não se acha bonita, a gente tem umas loucuras, que é próprio de toda mulher. Eu não vejo ninguém que seja diferente. Sim. Todas têm a mesma vibe. E o pão, ele me trouxe essa realização. Então, eu não me preocupo muito mais, como muitas mulheres ficam naquela loucura do emagrecer, aquela busca da perfeição. A minha perfeição está aqui no pão. A Júlia está aqui no pão. Isso me faz feliz. E ver alguém comer e falar, meu Deus, né? O que é esse pão, Júlia? Semana passada, novas pessoas... Eu gostoso dos novos que vêm. Aham, as conquistas. As conquistas. Aí come, te liga e fala, tá, como eu não te achei antes? Meu Deus, que pão é esse? Júlia, eu tô encantada, meu Deus. Isso é legal, é gostoso. Eu acho prazeroso quando alguém come uma coisa que tu faz. Exatamente. E você realiza aquilo na pessoa. Uhum. Eu falo assim, eu quero deixar nas pessoas
um pedacinho de mim. E Sim. o pão é um É um pedacinho da pedacinho. Júlia, Aham. entendeu? Então, vai na tua casa, tu vai comer, tu vai lembrar da Júlia. Falei, meu Deus, eu Meu vou Deus, pedir. que pão gostoso. Quem fez, Quem né? fez? Foi a Foi Júlia. a Ah, eu Júlia. vou pedir. Olha, Aham. eu queria comer um pão. Meu, come, é diferente, vai lá. E isso é gostoso. Vai ter a venda? Vai. Mas a satisfação que as pessoas estão tendo de receber um pedacinho daquilo que você produz com amor, Aham. eu acho que é muito mais valioso. Ô, Júlia, eu queria que você explicasse, então, o que que é a fermentação natural? Por que isso? O que que é isso? Fermentação natural nada mais é do que farinha e água. Onde ela vai criar microbactérias, vai criar como se, vamos supor, como se fosse um fungo, algo Entendi. que vai se formar ali com aquela água e farinha, Uhum. onde vai fazer o fermento, né? Aham. Eu falo assim, eu sei fazer o pão, mas eu não sou especialista no sentido de te explicar o que acontece ali, Entendi. né? Aham. Mas é uma coisa, gente, isso é muito antigo. Exatamente. Muito antigo. É mais antigo do que a gente possa imaginar. Então, assim, e Isso, na ali verdade, é bíblico, né? é bíblico. E quando ela se forma ali, você vai de novo misturar a água e a farinha, aí o sal, Vai e no resultar. caso hoje dá um resultado de um pão, junto com aquele fermento. E eu ouvi muito assim, assim, a gente escuta muito, que você escuta um falando ali, outro falando aqui, outro falando lá. Ah, fermentação natural. Ah, mas o biológico não é ruim. Não, o pão biológico, aquele fermentinho que tu usa lá na padaria, grãozinho, em aham. grãozinho, ou tem os quadradinhos. Gente, o fermento ele não é ruim. Aham. O que é ruim no pão são aquela coisa para durar o pão. Ah, o O conservante. conservante. Aquelas químicas que eles colocam, que tem pão que tem duração de um mês, gente. É. Uhum. Então, imagine o que vai ali. Aqui não tem. Aqui é água, farinha e sal. Aham. Esses são os conservantes do pão. Então, assim, é muito natural isso. É saudável? É saudável. E eu comia simplesmente o pão por sabor e por gostar dele. Só que aí você vai estudar e tu percebe que ele tem muita coisa boa. A digestibilidade dele é perfeita. Você não se sente estufado Por causa do fermento. por causa do fermento natural. Entendi. É um pão que tu come e ele sacia a tua fome. Então tu não, ai, comer. Não, tu come uma fatia e fala, meu Deus, que delícia. Tu vai comer mais por gula, Pula. porque é gostoso e tu quer comer. Aham. Mas tu come uma fatia, fala, meu Deus, cai no estômago e fica bom. Tu sente uma coisa gostosa de ter comido esse pão. Então assim, aí tu busca uma coisa mais saudável para tua vida. Entendi. Tu sai desse, eu falo assim, quanto menos a gente comer Porcaria, aham. melhor a tua vida. Porque a gente tem muita coisa. Tudo que tu come tem conservante, Uhum. tem corante, tudo que te faz mal. Assim, eu não quero ser Caxias aqui e falar, não, eu como, eu gosto de ketchup, eu gosto de mostarda, eu gosto, mas não preciso comer isso, Em fazer uma excesso. rotina. Aham. Sim. Não. Sim. Isso tu pode melhorar comendo uma verdura, uma salada, um alimento mais saudável, frutas. Cara, não custa, é melhor para a sua vida. Aham. E eu descobri que esse pão é melhor. Tem muitos já nutricionistas que estão até incluindo o pão de fermentação natural na dieta. Olha só. Por Pra te causa, ver como é por causa saudável. da digestão que ele tem. Aham. Então, assim, é uma coisa boa de se comer, além de saboroso. Então, assim, tu unir o sabor e a saúde, não tem coisa Não perfeita. Não tem. Porque às vezes você come pães aí que não são saborosos. Mas tu Uhum. come porque não pode Saciar a fome. saciar a fome. Não é que é gostoso. Sim. É porque eu tô Esse com pão fome, eu quero comer, sou obrigada a comer, meu estômago tem que trabalhar. Ponto. Aí, assim, outra coisa que eu descobri lá no Alma Equestre, né? Teve uma moça que foi lá tomar um café e ela comeu
nem... O que que ela... Ah, ela pegou banana e linguiça. Aí eu falei, achei estranho. Eu falei, meu Deus, todo mundo vem, come pão, come pão, come pão. E ela não pegou pão. Aí eu fui do lado dela, eu falei assim, você não gosta de pão? Ou você tá de dieta? Brinquei com ela, né? Ela falou, eu não posso. Eu tenho problema com o trigo. Aí eu falei assim, mas tu é celíaca? Ela falou, não, eu tenho uma leve intolerância ao glúten. Eu falei, esse pão tu pode comer. Ela, ai, não fala isso pra mim. Eu falei assim, se você ler, falei, procure ler. Para celíaco, realmente, ele não pode, porque tem trigo. Mas para quem tem uma leve intolerância, mais leve, você pode comer. Ela falou, vou comer. Amanhã eu te ligo. De manhã eu vou te ligar xingando, eu vou te ligar agradecendo. Elogiando. Aí eu brinquei e falei assim, pode me ligar até xingando, se tu quiser. Ela comeu uma fatia. Saiu com um sorriso de orelha a orelha, porque ela tinha comido pão. E no dia seguinte ela me deu um feedback. Júlia, não tive desconforto intestinal. Não passei mal. Não estou com a barriga inchada. Eu estou bem. E você fez eu descobrir que eu podia comer uma fatia de pão. Ela falou, sabe quanto tempo já que eu não como pão? Porque eu tenho... Ela falou, não é que eu fico ruim, mas me causa um incômodo. Então, para evitar o incômodo, Por que eu que não esse como. pão, por que se torna bom? Ah, Júlia, eu quero um pão para amanhã. Desculpa, Cláudia, para amanhã eu não posso te fazer um pão. Por que você não pode fazer um pão? Se eu vou ali na padaria, tem pão cada meia hora. Porque esse pão eu preciso de pelo menos 3 dias para ele ficar pronto. Meu Deus, por Não é causa um do pão, fermento. não é pão que faz, estalei o dedinho, pus lá, fiz as massinhas, joguei na... Não, ele é um pão que eu preciso de 3 dias para ele ficar pronto. Eu preciso cuidar do fermento num dia. Eu preciso cuidar no fermento no outro dia de manhã, para de tarde preparar o pão. Para ele passar um período fermentando na geladeira, para no dia seguinte, por volta lá de meio-dia, 2 horas da tarde, começar a assar o pão. Olha a dedicação. Ele precisa desse tempo para fermentar, para o glúten, para melhorias até da nossa saúde. Então, assim, eu preciso desse tempo. Então, se você me ligar, eu não vou conseguir fazer o pão. Eu tenho muita gente que às vezes não compra o pão, porque eu falo, eu não posso fazer. Eu falo, gente, não é um fermento biológico, que eu vou lá, faço a massa, ele cresce em 1 hora e eu vou pôr na geladeira, vou pôr no forno e vou fazer. Não funciona assim. Ele é um pão programado. Ele é um pão programado. E aí eu não consigo. Ainda eu dei sorte ontem, porque como eu fiquei um tempo sem mexer no fermento, que eu estava de férias, aí tô curtindo a filha, o marido, o fermento tava quietinho lá na geladeira. Sim. Aí o filho veio, eu mexi no fermento e fiz pão pro filho. Aí o João tava para chegar, também fiz fermento, mexi no fermento. Quando tu me ligou, eu falei, nossa senhora. Eu falei assim, para mim ir. É para mim ir, porque eu falei assim, eu olhei pro João e falei, meu Deus, eu mexi no fermento. Eu consegui fazer o pão para levar para Cláudia fresquinho. Ele não entendendo nada. Ele falou, por quê? Eu falei, fui convidada para participar de um podcast. Eu falei, eu vou ter que levar o pão. Ele falou, mas tem pão pronto em casa? Eu falei, eu tenho pão. E o que é bom outra coisa boa desse pão? Eu tinha o pão em casa, podia te trazer ele. E tu não ia falar para mim que eu não fiz naquele dia. Tu ia falar assim, ai, que delícia o pão. Porque ele é um pão extremamente bom para congelar. Eu vi esse teu vídeo. E a durabilidade dele é ótima. Você só tem que fazer o quê? Fechar ele muito bem, para ele não perder a água dele. Para ele não perder a umidade que ele tem. Para fechar ele bem para pôr no congelador. No congelador. O que é legal? Eu fiz o pão hoje, embrulho no filme, mais um saco plástico para ficar muito bem fechado. O filme para ele compensar, ficar bem prensadinho e mais um saco para garantir. Minha professora falou assim, o segundo saco é a certeza de que o seu pão não vai desandar. Não vai desandar. Freezer, no dia que tu faz, ele é o melhor dia para congelar. Mas, tipo, daqui 2 dias você fala, não vou comer mais o pão, vou congelar. Você congela ele. Desta forma. Desta forma.
Daqui uma semana tu vai comer essa metadinha de seu pão que sobrou. Aí tu vai borrifar água nele, deixar descongelar o pão, borrifar água. Eu brinco com todo mundo que tá indo nos cursos de pão e eu falo para todo mundo, pô, vou pegar essa frase. Todo pão de fermentação natural tem que ter um borrifador de água para chamar de seu. Tem que ter. Aí você borrifa a água e põe no forno. Ele volta essa textura que tu vai ver que ele tem aqui. Tu vai falar, não, mentira. Esse pão não acabei de tirar do congelador e fiz isso. Ele fica igual, gente. O sabor, textura, ele não perde nada. Ele é muito saboroso. Gente, tem muito cliente usando na Air Fry. É verdade. Se você passar uma manteiguinha e colocar na frigideira, ele volta a textura dele. Ele volta a ficar molinho. Não é aquele pão que fica seco, fica uma torrada ali. Não, ele volta toda a textura dele. Então, é um pão maravilhoso. E assim, o gostoso foi que eu comecei gostando do pão por sabor. E hoje eu sei que ele dá, assim... Prazer no comer, na saúde. Ele te traz benefícios. Isso é gostoso, né? Ô, Júlia, e assim, tu faz, quais são os tipos de pão que tu faz? Eu faço o italiano, que ele é mais branquinho, assim, não tem recheio. Faço de grãos, que ele é semi-integral, e vai grãos dentro, e mais uma camada de grãos em cima. Então, ele é bem recheado. Eu faço de gorgonzola, que aí, no caso, é esse pão recheado com gorgonzola e damasco. Gorgonzola com figo, que é dos deuses. Imagina. O de linguiça, a nossa linguiça aqui de Santa Catarina. A Blumenau? A Blumenau. Uau! Aí eu ponho linguiça Blumenau com queijo. Meu! Aí eu coloco também, aí dá, tipo assim, variações N's. Você pode variar, mas os que eu mais faço são esses, né? Que é o que todo mundo quer comer, né? Faço os patês. Agora o pessoal descobriu que eu faço caponata. Aí tem o patê de gorgonzola, tem o patê, hoje eu fiz o de salame, que eu não achei linguiça Blumenau, mas eu faço patê de linguiça Blumenau, para acompanhar os pães que ficam saboroso demais. E esse pão dá para fazer a brusqueta. Uau! Esse pão é próprio para brusqueta. Para sopa, gente, esse pão é dos deuses. Que foi o início de tudo. Que foi o início de tudo, porque a gente comia esse pão. Sopa. A gente comia esse pão com sopa em São Paulo. E aí o marido quis de novo aqui em Santa Catarina. Então assim, gente, esse pão, quem tiver... Não só eu faço, gente, muita gente faz. Tem muita padaria que tá fazendo. Isso que eu ia perguntar para ti, Júlia. Tu não consegue ainda fazer e botar nas padarias para vender? Tu não... Não, ainda não. Ainda não tenho, assim, é um custo alto. Sim, né? É um plano a longo prazo. A médio prazo, vamos botar assim, né? Médio, né? Médio. Tomara que a gente tá batalhando para isso. Já comprei forno, já comprei a maceira, agora a gente vai comprar a fermentadora. Porque entendi. assim, é tudo muito caro. Estou sem geladeira em casa. Porque ela tá ocupada com os pão. A minha irmã me deu uma geladeira dela que estava lá, e eu peguei a minha de dentro da cozinha e pus só para fermentação. E eu transformei a minha cozinha lá em casa, né? Que eu faço agora comida na área de festa, e a cozinha lá dentro... Virou a tua padaria. Virou a minha padaria, porque assim... Eu falei pro João, os azulejos são brancos. Já tá dentro do padrão. Já tá dentro do padrão. O espaço é bom. Chão branco. Ficou um lugar assim, parece assim, eu falei, se essa cozinha a gente fez pra gente comer, mas eu acho que ela já tinha outros planos. Já tinha outro futuro pra ela. E ali ficou o cantinho do pão, então eu não faço nada lá dentro, é só pão. É só dedicado ao pão. Tudo a gente Aí agora tu tens o forno industrial. Tem o forno industrial e tem a maceira. Né? Porque eu fazia antes, todo o pão que eu vendia antes era tudo na mão. Era tudo. Eu lembro, Júlia, quando eu era pequena, minha mãe fazia pão para vender naquele forno a lenha. Sim, minha avó também. E a massa era sovada.
entendeu? Pensa. Mas ficava uma Esse delícia. aí, uma semana antes a gente comprou a maceira e tava para chegar. Aí um aluno da professora que eu tenho de pão, ele tem um hotel em Urubici. Só que lá em Urubici é muito frio. Ele falou, não me adaptei, não consigo fazer o pão. E aí ele pediu para a professora, eu preciso de alguém que faça pão para mim. E falou assim, olha, quem eu já falo... Já sei que dá conta. Que dá conta é a Júlia. Aí ele me ligou, eu preciso de 10 pães. Eu, oi, 10 pães. Oh, meu Deus. Sozinha, 10 pães. Ok. Não vou dizer que não, jamais. Não vou dizer não, jamais. Júlia não desiste jamais. Até o João foi para me ajudar. Começou a mexer na mata. Tá desandando isso. Mas larga, deixa que eu faço. Ele, calma, amor. Eu falei, não. Eu tenho que entregar o pão amanhã, eu não tenho outro fermento. Eu não tenho... É o que tem aqui. Tchau, deixa eu fazer. Aí eu fiz 10 pães para ele. E eu fiz o processo de fazer o pão, de embrulhar o filme, de colocar num saco, de congelar, porque ele vinha com uma caixa térmica para levar o pão congelado. Entendi. Foi tudo na função ali, né? E deu certo. E no dia seguinte, de manhã, a maceira chegou. Ele veio buscar o pão e a maceira chegou. Eu falei, tá de sacanagem, né? Que a maceira chegou... Olha, isso era para provar para ti se tu era capaz. Não, eu fui capaz. Eu fiz e o pão ficou bonito. Eu falei, eu fui capaz. Então, assim, é gostoso. Eu falo assim, é especial. Ô, Júlia, agora assim, a gente tá falando tanto desse pão, né? Você quer comer, não, né? eu quero comer, gente, porque assim, o pão tá aqui na minha frente, e os patês estão aqui na minha frente. Tudo pedindo para ser saborizado. Então, vamos lá, Experimente aí. Realmente, olha aqui. Olha aqui. Olha só. Gostoso. Uau! Você experimenta aí os patês que tu quer. Vou experimentar, porque assim, você sabe que a gente tem um olhinho um pouquinho maior do que a barriga, não tem aquele ditado? E é isso aí mesmo. Então, tem que comer, né? Tem que provar que é bom, né? Tem que provar que olha, é bom. Olha, meu Deus. Só a gente não pode fazer igual a Ana Maria Braga. Não dá, né? Não dá pra passar embaixo, não dá pra passar embaixo da mesa, não dá. Outra pergunta, esse pão vai ficar pra mim? Vai. Ai, que bom! O pão e os patês. O carinho, um mimo pra vocês aí. Gente, que delícia! Muito bom. Pode comprar. Vai gostar. Com o tempo que ela pediu, né? Não vou lá chegar lá e dizer se eu quero um pão agora, porque não sei se ela vai ter. Mas... Não tenho. Hoje não tenho. Eu só vou... Na realidade, assim, quem quiser comprar pão só semana que vem. Porque minha professora só vai dar curso quinta e sexta e depois ela vai passar por uma cirurgia. Então, eu quinta e sexta termino os meus cursos, porque agora eu fiz 10. Vai dar 10 cursos de pães que eu fiz com ela. Aí eu sei... Sério? Aí, assim, eu ganho o diploma de padeira, né? Tu tens que concluir todas as fases. Tenho que concluir todas as fases. É assim, eu só não vou... Eu decidi uma coisa, né? Eu faço esses pães, quero acrescentar mais alguns no cardápio de pães diferenciados que eu vou estar fazendo, mas não quero expandir demais. Eu falo que eu quero manter qualidade. Para te conseguir fazer. Não é só conseguir fazer. Para ser uma coisa bem feita. Eu falo, não tô aqui para disputar com padaria. Não é a minha vibe. O teu é diferenciado. O meu é diferenciado. Eu não tô aqui, meu Deus, agora a Julia tá fazendo pão. Gente, eu não vou disputar com padaria. Não, é outra coisa. É outro nível, é outro patamar. Entendeu? É um pão para um jantar. É um pão para oferecer para o marido, fazer aquele vinhozinho, um pãozinho, um patezinho. Aquele agrado. É para receber uns amigos em casa e ter um pão diferente, entendeu? É diferente de você acordar e querer ir lá comprar um pão na padaria. É outra situação. Vai comer. Eu aconselho você provar todos os patês. Eu já peguei aquele lá também. É bom.
Muito bom. Eu vou deixar aqui para nós continuarmos o podcast, mas depois eu vou comê-lo. Não só esse, eu te garanto. Eu Depois sei. que acabar o podcast, tu vai comer mais pães. Ô, Júlia, pois é. Então, assim, ó, se as pessoas quiserem hoje pedir uma quantidade de pão, tem que ser encomendado, é isso? Encomendado, é sob encomenda. Uhum. Eu não tenho, se a pessoa me ligar e falar, tem um pão, por mais que eu faça pão, eu começo quarta e entrego o pão na sexta-feira. Então eu termino o pão tipo meio-dia, que hoje, graças a Deus, eu tenho um forno que me possibilita Que te ajuda. assar mais pães. Quantos pães que ele assa por vez? 4 pães. Só também, né? Só 4 pães. Aí demora Porque- quanto tempo passar? 20 minutos. Daí também é rápido, Aí né? é rápido. E aí eu faço sob encomenda. Então, assim, eu asso os pães tudo na sexta-feira de manhã e entrego à tarde. Aí eu saio de carro e entrego os pães. Ainda faço isso, gente. Pois é, Vou entregar os pães, pois é. entendeu? Tem esse diferencial também. Então, lá em Gaspar, na Bela Joias, eu deixo os pães lá para alguns clientes, que ela me deixou esse espaço aberto, posso entregar os pães e as pessoas irem retirar As pessoas lá retiram lá. no Texas. Olha só como tem. Olha como tem pessoas boas ainda. Meu, a Carol, que é a dona da Anabela Joias, assim, ela é uma parceirona, é uma irmã para mim, assim, ela é a que mais me incentiva. Ela falou, se quer fazer, deixa, não tem onde entregar. Se eu for de casa em casa, Cláudia, vai encarecer o pão. Exatamente. Então, assim, se você tem um lugar específico Que as pessoas vão lá possam ir lá buscar. retirar, fica mais fácil. E ela me Exatamente. abriu esse espaço. Uhum, né? uhum. O Texas também, ali no container, também tem esse espaço lá com a Carol. É outra Carol, as Carols da minha vida. Carols. As Carols da minha vida, né? Que é a Carol da Anabela Joias e a Carol do Texas. Também deixa o pão lá. Ela também costuma comprar os pães mais fininhos para mini brusquetas, que ela serve lá. Então, assim, pessoas que me abriram espaço para mim deixar o pão lá. Isso Porque, muito na legal. verdade, é um pão diferenciado mesmo. Posso Sim. te dizer agora, porque eu provei, realmente é muito bom. Então, é até gratificante para o próprio comércio dela ter um pão diferenciado lá dentro. Sim. E assim, quando tem eventos, eu cedo o pão lá. A Orce, eu vi que é só Minha patrocinadora. patrocinadora também em Outubro Rosa. Eu fiz pães para a Orce de Gaspar e para a Orce de Ilhota. Eles também me deram maior apoio. Com a Ellen Isso. quem falou com você Quem falou comigo foi a Natália. tá. Que acho que é de Gaspar, né? Tá. Mas eu acho que por vó. Não A sei se Ellen foi ela que indicou, não sei como é que funcionou. Eu não sei como eu cheguei na Orce, mas eu sei que eu sei Que eu cheguei, eu fui. Eu cheguei. E, fui muito bem recebida por eles lá também. Eles são um amor. Meu Deus, são uns queridos, né? E assim, eu acho que esse pão é o boca a boca, né? Das pessoas, um experimenta, indica, o outro experimenta, indica. E eu não quero quantidade. Tu quer qualidade? Eu quero servir eu quero que tu fala assim, não, esse pão é bom hoje, é bom amanhã, é bom depois da manhã, eu continuo comprando o mesmo pão de sempre. Essa é a minha dedicação hoje. Ô, Júlia, depois eu vou te dar um feedback de uma outra pessoa que, assim, meu pai, ele come pão, né? Ele é um senhor já de 83 anos, ele tá com probleminhas, assim, de saúde, e ele come pão e ele diz, assim, que ele fica muito pesado, ele fica inchado. O que eu vou fazer? Tu deixou esse pão aqui para mim, eu vou levar um pedaço para ele. Leve. Tá? E vou dizer para ele, pai, você come só esse pão aqui, depois você me dá um respaldo do que você sentiu, que eu sou obrigada a falar para a Júlia, que é a produtora do pão. É ótimo isso para mim. É o que eu falo, assim, o que eu gosto. Não precisa. É legal que a pessoa vai lá e te divulgue. Eu comi o pão, gostei. É legal porque as pessoas começam a te visualizar mais, né? Isso. A credibilidade é outra, né? A credibilidade é outra. As pessoas, não, realmente as pessoas estão comendo pão, né? E até quem não faz isso, mas me liga e me dá um retorno, é gostoso. Sim, você tem porque se sente gratificada. Se sente. É especial.
é diferente, não dá, não tem como É a mesma, falar. é a mesma sensação que quando, assim, às vezes tem gente, como ontem eu recebi uma mensagem e a guria disse assim para mim, Cláudia, tu tens teu podcast, né? Eu disse, sim. Ela disse, eu gostaria tanto de ir dar uma entrevista para ti. Eu me senti, assim, o máximo, porque uma coisa que tá mexendo com a cidade, mexendo com as pessoas, entendeu? E tu é Não gratificante. é, as pessoas começam a te ver diferente, Cláudia. Isso. As pessoas começam a analisar as coisas diferentes. E quando você é aquela coisa do dar a cara a tapa. Aham, Tu tá ali, tu tá se expondo. Eu tô me expondo aqui, entendeu? exatamente. Você tá se expondo, Uhum. entrevistando as pessoas, né? E tu ter um retorno disso, tá valendo a pena. Tá valendo a Eu pena. não tô ali na cozinha fazendo pão à toa, tá valendo a pena. Você não tá aqui entrevistando a Júlia hoje por nada, tá te valendo a pena. Isso. Aham, É um aham. conhecimento, tu agrega conhecimento às pessoas, mas tu agrega a tua A vida, mim. Aham, aham, principalmente. aham. E é gostoso você É, sentir isso. isso. É o teu retorno de vida, né? Eu Aham, falo assim, a gente aham. conhecer as pessoas e vai indo, e vai indo. Eu gosto, né? Ô, Júlia, e assim, então, quer dizer, depois tu vai adaptar, acabar de adaptar tudo lá, né? Que Sim. eu creio que isso vai acontecer pelo pão, que é gostoso mesmo. E tu pretende expandir isso? O que que tu pretende? Eu gostaria Hum, de que, até eu já falei com meus filhos, né? De um pelo menos vir me ajudar, porque aham. sozinha é complicado. E mão de obra também é difícil. E você deixar Na mão de algo da qualquer um. família, da mão de Uhum. qualquer um. Então, eu gostaria. O que eu quero expandir é, lógico, fazer mais pães para você poder estar vendendo mais, né? Aham. E não ter só aquela forma do eu quero a pessoa me ligar e eu realmente tenho pão ali já para ceder para a pessoa. Hoje eu me policio em fazer só por quem Limita, né? me limita só para quem reserva o pão e aí Uhum. eu faço especificamente para a pessoa. Então eu quero também ter. Ela fala assim, a pessoa me ligar, tenho. Eu cheguei até a fazer isso, Cláudia, mas eu ainda estou começando. Aham. Aí eu cheguei a fazer pães a mais. Sim. Chega a ser engraçado. Tu faz a mais, ninguém te quer. Ninguém compra. Ninguém te liga e fala, tu tem um pão a mais aí? Não tem. O dia que tu não faz, 5 te liga e fala, tu não tem um pão sobrando? Não tem. Porque assim, ó, eu vou comer o pão? Vou. Vai pro lixo? Não. Não. Porque eu vou congelar e vão comer. Aham. Minha família vai comer, meus amigos vão comer. Porque tu não vende o congelado também. Não, porque a pessoa quer o fresco. A Entendi. pessoa quer assou e leva. Eu não consigo assar que deixa, te entregar ele quente. Isso Não dá, não não tem dá, como. não tem Aham. como. Mas eu explico como você vai utilizar ele. Eu te Aham. entrego 4 horas da tarde. Você vai servir um jantar às 8. Aham. Então você vai fazer aquele processo. Tu vai esquentar teu forno 180, tu vai borrifar água no seu pão e vai colocar ele no forno aquecido 10 minutinhos. Você não vai falar para mim, cara, tu acabou de tirar do forno e me trouxe o pão. Sim. É igual. É igualzinho. Ele vai voltar à crocância dele. A maciez ele ainda continua, Aham. porque tu acabou de tirar do forno, né? Praticamente 2, 3 horas atrás. Mas ele vai voltar àquela crocância de você cortar ele, E fazer o fazer o barulho, creque-creque crack. lá que todo mundo quer ouvir. Aham. Então, assim, tem essa facilidade. Mas eu ainda não tenho demanda para estar fazendo pães a mais. Então, eu estou fazendo só por encomenda. Tá limitada. Quando tu expandir, quando eu conseguir expandir, Uhum. que é no caso da fermentadora, eu consigo colocar mais pães dentro da fermentadora. Da geladeira eu tenho um limite de pão. Eu já cheguei a escola da minha filha também me convidou para fazer parte lá de uma feira que eles fizeram. E eu coloquei na minha geladeira, não me pergunte como, 23 pães. Preciso de espaço. Eu consegui colocar no perrengue 23 pães. E os 23 pães eu vendi na escola em menos de meia hora. Ah, com certeza. Sim, foi uma loucura. E assim,
Você não trouxe mais? Gente, eu não tinha. É porque a gente não entende, né? Não sabe, é como você disse, chega lá na padaria, daqui meia hora tá cheio de pão, daqui 20 minutinhos já sai o pão. Então, mas é diferente. É diferente, é outra vibe aqui, entendeu? Aí a menina falou assim, meu Deus. Aí, assim, foi legal, porque depois, na outra semana, as pessoas pediam. As pessoas que não compraram o pão no dia, aí na outra semana, 18 pães. Aí eu falei pro meu marido, não tenho geladeira para enfiar pão. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, dá até medo. Eu não gosto de dizer não, isso que é o triste. Sim. Tu tem que falar, não tenho. Porque eu não tenho espaço na geladeira. Eu preciso de espaço. Daí a pessoa vai pensar assim, mas como assim? Espaço numa geladeira? Eu né? escuto isso direto. Não entendi. Mas não tem pão todo dia? Não. A gente precisa de um tempo para fazer o pão. E se eu começar a fazer pão todo dia, aí cada fornada que for, ela tem um tempo específico. A fermentadora me proporciona isso. Entendeu? Então eu consigo ter um maior espaço para guardar mais pães e eu consigo fazer a fermentação mais longa dentro dela. E assim, esse pão, assim, a fermentação dele chega até 12 horas. Tem pessoas que chegam a fazer 16 horas de fermentação. Porque quanto mais você tem esse tempo, melhor ele fica. Olha só. Então, por isso que eu falo, não é um pão que você vai ligar para mim e eu vou estar ali esperando. Não tem, infelizmente. Gostaria, né? Um dia chegou lá. Um dia tu chega lá. Igual a padaria lá de São Paulo. Um dia chegou lá, igual a padaria de São Paulo, um monte de gente trabalhando, fazendo pães. E tu só coordenando. Eu só mandando. Não, eu quero continuar fazendo. Eu quero botar a mão na massa, eu né? quero. E disso eu não abro mão. Eu gosto. É uma coisa que me faz bem, então eu não vou parar de fazer só se eu não puder mexer mais com o pão, exatamente, porque a gente nunca pode dizer nunca, né? E a gente não pode fazer esse questionamento pra gente mesmo, né? Porque o plano de Deus sabe que a gente tem uma limitação antes, né? Mas assim, quanto eu puder, eu quero estar ali, eu quero estar fazendo pão. É prazeroso, me tira o estresse, me acalma a alma, então tá tudo certo. Aí os patês também é você que faz? Eu que faço. Também faço os patês. Tem muita gente... Tudo assim, em potinho assim, bonitinho assim? Agora eu consegui um lugar para botar nos potinhos legais, né? Então aí eu vou estar vendendo já no vidrinho, e aí a conservação é melhor, aí já dura mais tempo, né? Então aí vai assim bonitinho para quem quiser comprar os pães e os patês. Júlia, eu gostaria muito que você deixasse um recado, assim, para as pessoas, sabe? Para as pessoas em gerais, assim, o que tocar no teu coração de hoje, por você ter ficado feliz de ter vindo no podcast, de ter falado da tua fabricação, da tua vida pessoal. Eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas. Olha, eu acho que assim, ó, uma palavra que a gente falou hoje aqui, que você ainda falou assim, eu tenho fé aqui na minha mesa e as pessoas falam para mim colocar gratidão. Gratidão quem me apoia, que é meu marido, minha filha, meus filhos, os amigos, que assim, a gente descobre em pessoas que até não estão tão ligadas a você, né? Que não são do seu habitual, do seu dia a dia, né? Gratidão por essas pessoas, porque elas me dão um retorno gostoso na vida, assim, de estar apreciando o meu pão. É um pedacinho meu que vocês estão recebendo. A Júlia, quando vai fazer esse pão, gente, a Júlia vai com o coração livre, com o coração cheio de amor, porque é o meu momento. É o momento que eu me sinto feliz. Então, assim, quem está recebendo na sua casa, está recebendo amor e felicidade por alguém que está fazendo uma coisa que gosta e que se sente realizada. Então, assim, quando você comprar o pão, o meu amor tá aqui, ó. E o meu carinho por cada um que receber também tá aqui. Júlia, outra coisa. Eu gostaria que você relatasse também qual foi a sensação, o que você sentiu de ter participado do podcast? Olha, medo. Medo que eu vou falar. Vou falar besteira? Vou falar besteira.
Ah, mas é gostoso, porque eu acho que é libertador. Eu acho que assim, a gente se engaiola, né? Uhum. E você vir falar de você, você abre essa gaiola, né? Você abre possibilidades, né? Às vezes a gente vê tanta gente falando na internet, né? Você fala assim, meu Deus, como aquela pessoa consegue fazer isso, né? Fala assim, eu nunca vou fazer isso. Não, eu tô aqui fazendo. Eu tô aqui fazendo. Eu sou prova viva que eu estou aqui fazendo. E é legal, é gostoso. Então, As quem pessoas não tiver. precisam ter medo de vir. Não precisa ter medo de vir. Venham com o coração livre, se divirtam, chorem, dê risada, brinquem. Não tenham medo de falar, porque falar acalma a alma. E bastante. E então, assim, ó, eu também gostaria que você deixasse o teu endereço de e-mail, onde as pessoas podem procurar você para fazer essa encomenda do pão, como é que faz, tudo certinho. Eu tenho Instagram, né, que é Julia Prado, e vai estar lá depois Fermentação Natural. Pode me seguir no Instagram. Meu telefone é o 47 98483 5878. Moro na Ilhota, próximo aqui à autoescola, né? Se alguém quiser também passar em casa. Minha cozinha tá aberta para quem quiser conhecer, que eu acho isso legal, Que legal. né? Quem quiser lá ver onde é feito o pão, né? Eu acho isso gostoso, porque aí tu vê a limpeza de onde está sendo feito. Esse vídeo eu tô devendo também, de Então fazer um vamos fazer. videozinho, Vamos. de lá ver a cozinha, onde é fabricado o pão, né? Aham. Onde Ô, está Júlia, o então, ambiente. então vamos fazer assim, ó, como o podcast não vai para o ar agora, né, que é gravado, então eu vou gravar esse vídeo, se tu permitir, Sim, gravar esse permito, vídeo lógico. para que a gente ponha junto no teu podcast. Sim, pode ser. Então, Porque fechou. é legal as pessoas saberem onde é produzido, né? Isso. O pão, como é feito, né? Uhum. Onde é feito esse pão? Onde é o ambiente, né? Que ele é produzido. É legal ir lá conhecer. Eu gostaria, pode ir. Então, Tá fechou. convidada Então, para nós ir lá vamos. conhecer. Aí eu vou comer mais um pãozinho. Vai comer mais um pãozinho. Então, gente, eu também gostaria de falar para vocês um dos nossos patrocinadores, que é Prime Tech. Lá você encontra o melhor sistema de automoção comercial para admissão de nota fiscal, controle de estoque, controle financeiro, e o suporte técnico deles é de 24 horas. Sim, 24 horas. Meu funcionário está trabalhando, deu alguma coisa, 2 horas da manhã. Não tem importância, vocês vão pegar o telefone, vocês vão ligar para ele e eles vão dar o suporte para vocês. Ai, que legal, quero saber onde é que fica. A Prime Tech fica na frente da Via Cred. É bem fácil de achar, porque é uma parede bem laranjada, então é bem fácil de achar, tá bom, gente? E agora eu quero agradecer do fundo do coração, Júlia, você ter vindo, você ter relatado tudo isso, você ter comunicado, falado pra gente do pão, da vida pessoal, das coisas todas, e principalmente de ter deixado esse pão maravilhoso para mim, sabe? Não é só isso aqui, né? Tudo isso aqui, Vai ficar patê. tudo aqui, ó. Vai ficar tudo aqui para eles comerem. E eu amei, sabe? Gostei de verdade. E foi um prazer ter recebido você aqui. Eu que agradeço o convite, foi muito gostoso, Gratificante, muito gratificante. Gratidão, né? E a gente fez esse espaço justo para isso, sabe, Júlia? Para as mulheres empreendedoras, para as mulheres que têm uma história, que cada mulher tem uma história, né? Sim. Então, eu gostaria de aprofundar nisso. Sim. E inventei esse podcast e está dando super certo. Eu acho que tu foi pelo caminho certo. Tem muitas mulheres que precisam se libertar até, né? Libertar. É aquela coisa. Abre a gaiola e vem aqui conversar com a Cláudia. Então tá, gente. Até o próximo podcast Conversando com Elas e gratidão.